É isso que eu gostaria que você fizesse. João 1:29. É bom estarmos aqui uma semana, né? Aliás, desde quarta-feira que se passou e nós tivemos a alegria de nos reunirmos aqui mais uma vez. E hoje, de um modo muito especial, porque nos traz a memória, nos faz lembrar. Diferente de um mundo voltado para essa data, totalmente de forma comercial, né? Uma grande correria, uma grande preocupação das pessoas de hoje correr para conseguir comprar um ovo de Páscoa ou um pouco antes, né, de hoje, tentando fazer disso um momento de chocolate, um momento para adoçar a boca mesmo. Mas a verdade é que o gosto que fica é um gosto amargo, né? É um gosto amargo, porque quando nós falamos desse domingo, nós também temos que falar da sexta-feira. E a sexta-feira, ela foi amarga, ela foi difícil. Aquela sexta-feira, que já se passaram 2000 anos, para a maioria dos judeus que estavam ali, tendo esperado, conforme disse os discípulos de Emaús, né, os 2 discípulos caminhavam, esperando que o nascimento, a vida e a obra de Jesus pudesse livrá-los de todo aquele sofrimento. E no entanto eles pensaram que quando aquela sexta-feira se deu, tinha acabado tudo. E aquele gosto amargo ficou durante muito tempo sobre o paladar da maioria de todos aqueles que esperavam uma solução. E mesmo assim, passados já 2000 anos, e nós continuamos a olhar para a morte com esse sabor amargo ainda nos nossos lábios, porque ela não é bonita de forma nenhuma, e não importa com quanto as pessoas, numa tentativa de amenizar, pondo flores e tendo atitudes de solenidade, de generosidade, de solidariedade, a verdade é que é um momento triste e muito triste, dolorido para toda a raça humana, para todo e qualquer ser humano em todo e qualquer lugar da existência. Mas o domingo ele surge como a esperança para toda a humanidade. A ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, quando acontece, ela acontece para toda a humanidade. E hoje, eu e você estamos aqui celebrando essa ressurreição, porque se a sexta-feira foi de choro, o domingo, a partir daquela manhã, foi de alegria e de esperança. Esperança é essa que continua envolvendo os nossos corações até os dias de hoje, e creio que continuará até que a nossa relação com o Senhor, ela não seja mais apenas pela fé e não podendo ver e não podendo estar onde Ele está, porque um dia Ele prometeu que Ele nos buscaria e nos levaria para onde Ele está. Hoje eu quero convidar você para nós compartilharmos de uma palavra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do verso de número 29, aliás, apenas o verso 29, pelo que diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou repetir. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós pudéssemos orar em nome de Jesus. Deus nosso Pai, em nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, cuja presença nós estamos, queremos elevar a Ti a nossa voz em oração, em total gratidão. Essa noite para nós tão especial, essa noite que nos reunimos aqui, nesse lugar, para celebrarmos a Tua palavra, para compartilharmos da Tua boa palavra, e celebrarmos a esse domingo especial. Gostaríamos, meu Deus, que cada lar nesse momento, cada família, cada pessoa, esteja essa acompanhada ou sozinha, ela possa sentir a Tua presença, receber na sua alma o refrigério, poder ser tocada pelo Teu Espírito, e que possa sentir a alegria da esperança, a esperança posta no Senhor, o nosso Jesus, o Messias. Pai querido, eu quero Te agradecer por todas essas pessoas que partilham conosco dessa transmissão, que na sua casa ou em qualquer outro lugar, talvez trabalhando,
está podendo compartilhar, podendo ouvir e acompanhar conosco. Que o Senhor as abençoe e que no nome de Jesus seja uma noite abençoada para todos nós, os que estamos aqui e os que estão do outro lado. Que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus teu Filho. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quando eu estava considerando esse texto do livro de Evangelho de João, capítulo 1, na verdade, é muito interessante que o contexto ele mostra uma série de dúvidas e de perguntas que as pessoas se faziam naqueles dias, onde João era a figura mais conhecida nesse contexto de pregação. Naqueles dias o João, o Batista, cujo sabemos muito bem a importância dele, e há poucos dias ainda pregava sobre um pouco da sua vida, fazendo a obra que o Senhor havia lhe confiado. As pessoas começam a perguntar, ir até ele, uma comitiva vai até ele, direcionada pelas autoridades religiosas naqueles dias, e com uma pergunta muito importante, perguntando assim: olha, você é o Cristo? Em todo tempo eles iam perguntando se ele era o Cristo, se ele não era o Cristo, quem ele era, se ele era Elias, ou mesmo se ele era um profeta. E é muito interessante que ele fala: não sou. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou nenhum dos profetas, eu sou João, eu sou aquele que veio, para anunciar a voz do que clama no deserto. E ele faz questão de mencionar isso com propriedade, e João é uma figura muito importante e elogiada por Jesus. Jesus faz questão de elogiá-lo porque por sua postura, por sua coragem, pelo seu dinamismo, e sobretudo nós também podemos olhar e considerar a importância desse homem que não fez questão de deixar ponto ainda de interrogação. Quando perguntaram: você é o Cristo? Ele poderia ter dado assim: olha, você que está dizendo, como disse Jesus para Pilato, você diz. Ele poderia dar uma de que talvez ele pudesse ser o Cristo, porque ser comparado com qualquer um cidadão naqueles dias que estivesse inferior a ele, talvez fosse motivo de ele falar: não, eu não sou. Porque nós, quando somos comparados com alguém, quando alguém nos pergunta: por acaso você é fulano de tal? Ou você tem vínculos de parentesco com fulano de tal? E porventura essa pergunta está linkada a alguém que talvez nós ou conhecemos, de ter um conhecimento real, ou de ouvir falar de um histórico negativo. Normalmente a nossa reação ela é imediata, e não, eu não sou. E até mesmo falamos isso com uma certa repugnância, É uma negativa extremamente contundente, porque nós não queremos ser comparado e nem mesmo demonstrar ter algum grau. Quantas pessoas já foram comparadas com outras? Ou a pergunta se há um grau de parentesco, e essa resposta foi muito imediata e até mesmo com a demonstração de repugnância ou de desprezo ou de qualquer uma ideia que aponte para uma negativa. Mas quando perguntam para João se ele era o Cristo, é fato que ele poderia dar uma de quem estava querendo atrair para ele uma fama, mas ele, de modo imediato, ele fala: não sou Cristo. E aí fazem uma segunda pergunta, se ele era Elias, uma outra figura conhecidíssima e de um prestígio indizível na história e na tradição. E ele também: não, eu não sou Elias. E aí eles vão reduzindo, não a nível de importância, mas falando: então, quem sabe algum dos profetas? Não, eu não sou. E ele deixa muito claro que ele não era o Cristo, ele não era Elias, e nem mesmo um profeta. Ele fala: eu sou aquele que anuncia no deserto, a voz que clama no deserto, que veio para anunciar, dizer que ele viria, que aquele que viria é muito maior que ele. E nesse cenário em que o João faz questão de dizer que ele batizava com água aquelas pessoas, com o batismo do arrependimento, mas ele veio para preparar o caminho. Ele diz: eu não sou digno de desamarrar as sandálias ou as correias das suas sandálias. E quando isso é dito por João, um pouquinho depois, diz que na verdade no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se. E aí então ele fala assim: vejam, ele fala para os seus discípulos: olha, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É interessante que essa expressão dita por João, o Cordeiro de Deus, ela só é encontrada na Bíblia nesse texto, no livro de João, nesse capítulo 1, nesse versículo de número 29 e depois só mesmo no versículo de número 36. Só apenas essas duas vezes nós vamos encontrar essa expressão dentro das Escrituras. E dita somente por João. O que é muito interessante, porque quando ele diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava dizendo que Jesus seria o sacrifício, a expiação dos pecados do mundo. A expiação, exatamente, aquele que viria, ele estava dizendo aquele que vem para cobrir, para expiar, para reconciliar, para pacificar. É o que ele estava dizendo, expiação, cobrir, para pacificar. Ele estava dizendo, declarando, fazendo uma declaração que até então, aquele momento, nada de tão extraordinário havia acontecido que pudesse eliminar da vida do ser humano o pecado. Quando João faz essa declaração tão extraordinária, e ele diz para expiar o pecado do mundo, o mundo, que mundo? O mundo de ontem, o mundo de hoje e o porvir. João estava trazendo algo profundo demais, de modo que ele repete isso pela segunda vez no dia seguinte. Mais uma vez ele está ali com os seus discípulos, e ele diz para eles assim: olha, vejam, é o Cordeiro de Deus, vejam Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele faz questão de declarar isso. Ele fala: olha, eu também não sabia, eu só fiz isso porque aquele que me enviou, aquele que me despertou, ele me revelou isso. No verso 32 ele fala, então João dá o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me revelado, não tivesse me dito isso. A declaração de João, ela é muito extraordinária, porque ele mesmo falou assim: eu não teria reconhecido, eu não teria entendido isso, se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito. E a experiência de João foi extraordinária, porque ele estava ali no Jordão, batizando, e ele viu o Espírito do Senhor, ele viu como pomba sobre ele permanecer, e do céu uma voz: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Essa declaração, ou essas declarações de João, onde ele diz por último no 34, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Esses poucos versículos da carta do Evangelho de João, os primeiros versículos, ele traz essa demonstração tão extraordinária, de tamanha convicção, de um homem que tem prestígio, que tem credibilidade para dizer, e nós olharmos e falamos: de fato, isso é uma verdade. Porque ele fala assim: eu mesmo vi, eu testifico que esse é o Filho de Deus. E quando eu olho para as Escrituras e vejo que esse Jesus que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro, conforme disse João, e que hoje, dia 12 de abril, nós estamos aqui celebrando, nesse domingo de Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus, a Páscoa, que do grego quer dizer, do hebraico quer dizer pensar, passagem, essa cobertura. Sabe, queridos, é interessante demais nós olharmos para as Escrituras e entender que essa ação de Deus, de cobrir, de passar, de proteger, de guardar, porque é isso que quer dizer a Páscoa. Esse ato salvífico, esse ato de misericórdia, de amor e bondade de Deus para com as nossas vidas, tentando demonstrar aqui que Ele estava dando a ideia de cobrir o que é frágil, o que é pecaminoso, o que não se garante, do que não se mantém, porque essa é a nossa demonstração diante de Deus, a demonstração da fragilidade, da incompetência de nos mantermos, de nos autoafirmarmos, porque fica muito claro que toda a nossa fragilidade é vista pelo ato de perecermos. Quando hoje nós estamos falando da ressurreição, nós não podemos esquecer de falar da morte. E ainda há pouco dito pela minha esposa, hoje uma pessoa conhecida faleceu e chegou a informação, conhecida em partes, né? Mas isso é motivo de tristeza, não importa a idade, não importa a circunstância, o real motivo, não importa o que levou, se uma doença, se um vírus ou qualquer coisa, o que na verdade nos constrange, nos entristece, e é o fato da morte, porque a morte apavora, a morte apavora, a morte faz a gente demonstrar toda essa nossa fragilidade,
do nascer morrendo. E não importa se quanto nós vivamos, a real consciência que nós temos é que nascemos morrendo. E que em algum momento o cessar da vida vai chegar. Vai chegar. Isso nos causa muito medo. Por isso que nós temos dentro do nosso ser, essa preocupação, esse descontentamento, esse desespero, essa revolta. Porque ninguém quer ter que se deparar com esse momento da despedida. A Bíblia mostra que naquela sexta-feira, se não todos, mas uma parte dos que caminharam com Jesus, e dentre os que ali estavam, para Maria, foi terrível ela olhar para aquela cruz. E nós estamos exatamente hoje aqui celebrando, demonstrando essa ação simbólica na história, porque nós vamos encontrar nas Escrituras, muitas vezes, essa simbologia que aponta para o Cristo. A Páscoa que nós celebramos hoje aponta para o Cristo. Conforme diz a Escritura, para esse ato de bondade de Deus em favor humano, essa cobertura, essa proteção, essa iniciativa de cobrir, é exatamente o que as Escrituras nos mostram. E ela está repleta dessa simbologia, que ao longo da leitura e do tempo, vai descortinando, vai esclarecendo, vai apontando para desde o começo. Porque eu não posso deixar de falar da Páscoa de Adão, no livro do Gênesis, no capítulo 3, é nesse texto que nós já encontramos a presença simbólica da Páscoa, quando a Bíblia diz no capítulo 3 do livro do Gênesis, que depois de Deus ter criado o homem, e ter também da sua costela criado a mulher, ele apresentado e dado a eles ordem, para que cuidasse de tudo o que foi criado, dado a ele responsabilidades, e eles mantiveram uma relação de conversa, de aproximação e de intimidade. Adão tinha uma intimidade com o Senhor, no qual todos os dias o Senhor com ele falava, e era uma conversa extraordinária. Mas até que então a Bíblia declara que aconteceu o que nós chamamos de queda, ou do pecado original. Sabemos da história, quando depois do ato do pecado, quando a Bíblia diz na história da serpente influenciando, e a mulher tendo aquele momento de fraqueza, e também levando Adão à queda, ao fracasso, eles entendem que isso era algo terrível, tanto que fica explícito nas Escrituras que o Senhor começa a procurá-los, no versículo, começa a dizer, onde está o Senhor, no versículo, logo no começo, no 21, um pouquinho antes, na verdade, quando Deus começa a procurar o Adão, o homem, no jardim, e pergunta onde está. E onde estava o Adão? Escondido. E por que eles estavam escondidos? Porque as Escrituras dá-nos entender já de cara, que eles tiveram a consciência que eles estavam nus. E o que eles fazem? Nesse momento que eles percebem que estavam nus, eles recorrem à folha de figueira, e fazem para si roupas no formato de aventais que cobrissem a sua nudez. Eles estavam tentando demonstrar que o que eles estavam fazendo era resolvendo o problema com a folha de figueira, tentando resolver os seus conflitos, a crise que se instalou, porque no momento da queda, do pecado, eles tiveram consciência de que eles estavam nus, então eles tentam resolver o problema. Eles pegam folha de figueira e fazem para si roupas, e quando o Senhor começa a procurá-lo e pergunta, onde está Adão, onde você está? E quando ele se apresenta exatamente com essa roupa, com essa roupagem criada por eles mesmos, feita de material perecível. Essa é a intenção humana, de tentar resolver os problemas, as crises, tentando se cobrir, tentando resolver seus conflitos, tentando resolver seus medos, suas crises, com os seus recursos, ou com os recursos dessa vida. Recorre à folha de figueira que estava ali no jardim, tecem roupa para si.
E quando eles se cobrem, e ainda escondido, e o Senhor pergunta: onde está, Adão? Onde você está? No momento em que ele se apresenta para o Senhor, não tinha como essa conversa passar despercebida e o Senhor apenas continuar como a conversa dos outros dias ou de sempre. Mas a pergunta é: o que aconteceu? O Senhor identifica que aconteceu algo. O mais interessante é que essa aproximação que Deus tem, ela não é de cara acusadora. Primeiro ele procura saber o que aconteceu. E quando ele pergunta, a resposta vem do Adão. E quando Adão explica tudo e dá a demonstração de toda a sua fragilidade diante de Deus, com aquela folha de figueira, que logo ia murchar, que ia secar, ia perecer, ia se destruir. E o que ele teria que fazer novamente? Pegar lá de novo folhas de figueira e cobrir a sua nudez. E quando ela murchasse, secasse e se destruísse, mais uma vez. Isso aponta para o círculo vicioso da vida, quando o ser humano, na sua tentativa de ele, por si, pelo seu esforço, tentando demonstrar a sua autoconfiança, a sua autossuficiência, a sua autopermanência, tentando demonstrar que é capaz de si, de cuidar de si, de resolver os conflitos e problemas da alma, o vazio dentro do ser. Todo tempo, em toda cultura, não é difícil de identificar a humanidade procurando recorrer às coisas que são perecíveis para tentar, de alguma maneira, preencher esse vazio, resolver as crises, resolver os conflitos de alma, os problemas que envolvem a alma humana. São as folhas de figueira, que por cada um é constituída dentro daquilo que ele julga ser necessário. Porque para Adão naquele momento era para cobrir a sua nudez, mas para cada um de nós, na nossa pequenez, na nossa ignorância, nós vamos tentando meios, recursos para cobrir, ou para resolver, ou para tentar resolver aquilo que causa transtorno, vergonha. Por que o Adão faz aquilo? Por conta de vergonha. Ele vai tentando, juntamente com a sua mulher, demonstrar que tudo poderia continuar normal. Só que não. Porque esse é o poder do pecado. Ele não permite que as coisas continuem normal na nossa vida. Ele veio com a intenção de exatamente criar uma barreira, criar um muro de separação entre nós e Deus. Logo, quando cometemos algo passivo de entristecer a Deus, as coisas não ficam normais como antes. E não é que nós estejamos isentos de pecar e por isso em outros dias nós estamos tão bem. Não, é que quanto mais de Deus nós nos aproximamos, menos a vontade de pecar se manifesta. E isso nos causa um estado emocional, espiritual e de mente muito bom. Porque a intimidade com Deus, ela vai gerando em nós essa percepção do mundo ao nosso redor e das coisas que podem danificar a nossa alma, destruir a nossa alma. Essa percepção, ela só se faz possível quando começamos a nos aproximar de Deus. A distância criada naquele momento do Adão por Deus, por via do pecado, gerou um estado de sofrimento para eles. A sua primeira iniciativa é se esconder, gerada de vergonha, de medo. É isso que o pecado ele faz. E é impressionante ver a bondade de Deus se manifestando em favor do ser humano que ali estava. Porque quando Deus pergunta: onde está Adão? Onde você está? E começa a procurar Adão naquele jardim. E ao encontrá-lo, ou na hora que ele se apresenta, ele está vestido. A primeira coisa que atrai a atenção do Senhor em relação a Adão são aquelas folhas de figueira. Quando o Senhor ele olha para nós, ele vê o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados, o quanto nós precisamos dele.
E é por isso que ele é esse pai de amor. Ele olha para o Adão, pergunta, se familiariza com o acontecimento, escuta o Adão. Mas isso trouxe punição. Mas é interessante quando Deus, no verso de número 23, 21 do livro do Gênesis, o Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Depois de ver aquelas folhas de figueira envolvidas no seu corpo, em seus corpos, na verdade, o Senhor Deus, Ele dá a demonstração dessa necessidade humana dele. A Bíblia diz que o Senhor Deus pega um animal, o próprio Deus, mata aquele animal, sangue é derramado. O sangue do animal é derramado em favor daqueles seres humanos, daqueles 2 seres humanos que ali estavam, apontando. Aquilo já estava apontando, aquele ato simbólico já estava apontando para a Páscoa. O Senhor confecciona roupas, veste, conforme o texto diz, o Adão, e veste também a sua mulher. Ao vesti-los, o Senhor dá a eles a demonstração dessa cobertura. A cobertura proveniente do Deus vivo, que não é por via da folha da figueira, mas é pelo sangue derramado, é pela pele daquele animal morto, e que a sua própria pele, ou a pele daquele animal, serviu de roupagem, de cobertura para aquele casal. Ali acontece essa primeira simbologia da Páscoa. Deus demonstrando o seu amor, cobrindo a nudez, cobrindo a vergonha, dizendo para eles: olha, por mais que vocês possam tentar, continuará sendo eu, o pai de vocês, o único capaz de prover de fato essa cobertura, essa proteção. E a Bíblia diz que dentro desse momento de crise, na crise que Adão e Eva passou a experimentar, há uma ação pascual. O Senhor age em favor deles, para resolver aquele problema, para dar a demonstração para eles que eles não estavam só. Depois passa o tempo, a história continua, a raça humana se desenvolve, alcança os seus milhares, e num período da história, no curso da história, a nação de Israel vai parar no Egito, nos domínios egípcios, e lá eles permanecem 430 anos. Nós poderíamos chamar no capítulo 12 do livro do Êxodo a Páscoa de Moisés, porque teve a Páscoa do Adão, mas também tem a Páscoa do Moisés. Capítulo 12 do livro do Êxodo, aonde começa a narrativa do momento em que Deus prepara para aqueles hebreus que ficaram 430 anos depois desse período de escravidão, aonde através das pragas, as 10 pragas, e sendo ela a última, a praga dos primogênitos, foi exatamente naquela praga dos primogênitos que começa a se desenvolver o momento da libertação. A última praga é a praga que demonstra no verso de número 7 do capítulo 12 do livro do Êxodo, quando diz: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas da casa, das quais vocês comerão o animal. Os hebreus morando no Egito, escravizado, mas na última praga houve uma direção, uma orientação de Deus pela vida do Moisés: olha,
Cristo que ainda viria, o Cristo antes de Jesus, que na figura do anjo lá, no livro do Êxodo 12, a orientação fora: olha, vocês peguem o animal e peguem o sangue dele e passem nas portas, nas vigas, nos batentes, e fiquem dentro de suas casas, para que quando o anjo passar, ele possa ver o sangue aspergido sobre os umbrais, sobre os batentes, sobre as vigas, e vocês não venham ser atingidos por essa praga. Naquele momento em que Deus ele orienta o próprio Moisés com essa dinâmica, com essa ação, ele estava dizendo para eles, mostrando para eles, que os 430 anos de escravidão chegaria ao fim. Os 430 anos no Egito, presos, escravizados, limitados, oprimidos, chegaria ao fim. E quando isso acontece, nessa última praga, o povo sai, aquela nação inteira sai da escravidão para uma nova caminhada. Começa ali uma nova caminhada proposta, porque o sangue os protegeu, os cobriu. Aquela cobertura divina estava mais uma vez provando que ela está sobre nós, estava sobre aqueles, protegendo-os, livrando da morte. E então, naquele período determinado, estabelecido pelo próprio Deus, quando o anjo passa e a casa dos judeus, os hebreus, estava com o sangue do cordeiro aspergido, então eles não são afetados. Essa simbologia, essa metáfora, ela vai apontando, vai descortinando para nós esse ato do Senhor de cobrir, de proteger, de guardar. Porque era essa a ideia, e que ia apontando cada vez mais para o que viria a acontecer. O povo que viveu durante os seus 430 anos oprimido, dentro de uma vida física mesmo, eram escravizados, eram obrigados ao trabalho forçado, não poderiam manifestar a sua expressão de vontade. Chegou um ponto que eles foram perseguidos, de maneira que os seus filhos eram mortos, as crianças do sexo masculino eram mortas, que era exatamente para eles não se desenvolverem conforme vinham e crescendo, se tornar uma grande nação, poderosa e forte, e colocar em jogo, em xeque, a autoridade egípcia. Então, com medo, há uma ordem: matem as crianças do sexo masculino, todas que nascerem. O que vai mostrando é que o sofrimento deles, físico e visível, é isso aí aumentando. É isso que muitas das vezes nós precisamos atentar, para essa necessidade de cobertura, desse ato de Deus na história, de cobrir, de proteger, de guardar, de pacificar, de envolver. Era exatamente para essas questões que todo o Antigo Testamento ia apontando. É o que Isaías vai falando no 53. É que tudo vai se desenvolvendo dentro de uma esfera de demonstração para todos nós. Porque se no passado, antes do Cristo vir, foi dado por Deus toda a demonstração da sua resolução, da sua ideia de resolver isso definitivamente. É isso que nós identificamos na Páscoa de Jesus. Porque se a Páscoa de Adão foi uma roupagem por pele de animal, e houve derramamento de sangue, apontando para a remissão, tentando aliviar a aflição, a vergonha de Adão e Eva, da fragilidade humana diante do Deus potente. A Páscoa de Moisés, ela vai apontando para aquela escravidão de tantos anos, que muito faz semelhança com as nossas no mundo, porque as duas vai apontando para, tanto a de Adão quanto a de Moisés, elas vai se identificando com a nossa escravidão, ou aquela vivida por nós, a nossa realidade.
qualidade de vida. Nós não somos nada diferente do Adão que tenta com folha de figueira se cobrir da sua nudez, da sua vergonha. Com a nossa mentalidade às vezes religiosa, de buratos sacrificiais humanos mesmo, de vidas e vindas, de feitos da religião, achando que essas coisas são as que nos santifica, que nos salva. Porque muitos são os que pensam que pelas práticas e rituais religiosos é que o Senhor vai realizando a obra da salvação em nós. E no entanto, essa mentalidade precisa ser transformada em algo que aponte para a Páscoa de Jesus, porque não é com quanto a religião faça que nós somos salvos. Porque às vezes é possível nós estarmos inseridos no contexto religioso e continuarmos em um Egito de vida, não prisioneiros de Deus, mas prisioneiros dos faraós da vida, dos faraós do mundo, das opressões desse mundo, da correria desse mundo, do sofrimento dessa vida. E eu não quero me referir ao sofrimento como crises, dentre elas doença, porque elas são consequências, como dificuldades financeiras que geram tanto pânico na humanidade. Isso são acontecimentos, podemos dizer, por contingência. Eu não me refiro a esse tipo de sofrimento, ainda que eles sejam doloridos. A enfermidade, a doença, o pânico, depressão e tantas coisas, até perder um ente querido, são essas coisas que trazem sofrimento, sim, mas não são por essas coisas para essas coisas que a Páscoa de Jesus ela aconteceu, porque ainda estamos aqui, ainda estamos presos a esse corpo frágil e perecível. Estamos presos a esse corpo, mas como disse João, em sua lucidez e revelação, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele fala de tira o pecado do mundo, ele não estava se referindo às crises existenciais, pelas quais às vezes nós entramos em pânico, financeiro, enfermidade, coisas da vida, não, porque o Paulo apóstolo, quando ele faz menção de que a luta dele era interna, era por conta das suas vontades. Ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está diante de mim. Miserável homem que sou. Porque às vezes também nós ficamos presos no pensamento de que a nossa perspectiva de vida está limitada, como disse o mesmo Paulo. Se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais indignos ou os dignos de compaixão, somos os mais miseráveis ou dignos de compaixão. Na nossa mentalidade, às vezes nós pensamos que a aproximação ou a Páscoa de Jesus é para resolver os nossos problemas cotidianos, de contingência, e ficamos esperando em Cristo nessa vida, nas resoluções dessa vida. E aí nós então entramos na esfera de sermos passivos de ainda maior compaixão, porque é o que o Paulo fala: se nós esperarmos em Deus, se a nossa perspectiva em Deus estiver só aqui, somos os mais dignos de compaixão. Nós ainda não alcançamos a mentalidade da eternidade, nós ainda estamos fixados nesse mundo. E nós temos que entender que quando João ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é como disse o Paulo apóstolo, ele fala, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus em Cristo Jesus estava reconciliando você e eu, o mundo. O sacrifício, a Páscoa de Jesus é para reconciliar-nos com Deus, reconciliarmos com Deus. Ele estava dizendo: eu quero fazer nova todas as coisas, eu quero fazer vida nova, eu quero fazer coisas novas na sua vida, eu quero estabelecer uma nova caminhada.
Mas a nossa mente, às vezes, ela se volta para essa vida com o pensamento de que então Ele vai resolver todos os nossos problemas, Ele vai nos livrar das crises, Ele vai nos livrar dos acidentes, Ele vai nos livrar do mal, de não faltar o pão, ou de coisas desse gênero. Porque a nossa mentalidade ainda se volta para tudo que há aqui, nesse plano aqui. E nós pensamos que se essas questões estiverem resolvidas, então nós não temos problema. Se nós não tivermos problema com o nosso corpo, com enfermidades, se nós não tivermos problemas com o financeiro, se nós não tivermos problemas de ordem familiar, se nós não tivermos esse tipo de crise, então está tudo resolvido. Mas aí é que nós nos deparamos com uma crise muito maior, a crise da morte, porque não importa com quanto não tenhamos fisicamente problemas de saúde, não tenhamos problemas financeiros, estejamos com a nossa família toda bem, louvado seja Deus, e assim por diante, nessa linha, isso não garante que está tudo bem. Porque num momento para o outro, nós nos deparamos com a nossa fragilidade diante do eterno. Vamos nos deparar mais uma vez, talvez, coberto com uma figueira, com a folha de figueira, por não termos entendido ainda que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando o mundo consigo. É para além disso que Ele estava realizando. Ele não estava resolvendo o problema da enfermidade física, Ele não estava resolvendo o problema monetário da humanidade, Ele não estava resolvendo o problema de governo romano, como Ele não estava resolvendo o problema da libertação dos hebreus do Egito, apenas das mãos de Faraó, mas estava livrando deles mesmo, porque no caminho, no deserto, eles foram demonstrando que o maior problema deles não era nem o Egito, era eles próprios, eram suas ações, eram suas vontades. Eles mesmos manifestam por muitas vezes, dizendo assim: como era bom a gente estar lá no Egito, comendo aquelas panelas de carne, comendo cebola. Eles falam isso. De repente, o que era perverso passa a ser passivo de saudade. Quando a mente humana não compreende o pesar, a obra de cobertura do Senhor, ele começa a sentir que até o que era dolorido é passivo de saudade. Não porque seja, é para confrontar Deus, é para tentar demonstrar para Deus assim, em um dado momento: olha Deus, o Senhor não é tão bom assim, o Senhor não resolve todos os nossos problemas. E aí então algumas reações de rebelião, atos de rebeldia, de ameaças. Ou você acha que surge de onde as revoltas do ser humano em relação a Deus? Porque a humanidade espera uma solução dentro do contexto de vida prático, no dia a dia, ausência de dores. Mas não foi com essa promessa. Nesse plano, aqui não. Não foi para isso, para remover as dores aqui. Aqui a gente tem dores. Aqui a gente chora. E não pouco. Em dias que acordamos com a alma muito mais dolorida. Mas isso é para tudo, para quê? Senão para nos aproximarmos do Pai e dizer assim: eu só encontro refúgio em Ti, ó Deus. Tu és o meu bem supremo, como disse o salmista. Tu és o meu bem maior. É como disse Abacuque na sua poesia: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que os campos não produzam, eu me alegrarei no Senhor. Mas quando é que chegamos a essa compreensão de que a nossa vitória maior já foi estabelecida na Páscoa de Jesus? Porque nós não vivemos mais na Páscoa do Adão, nós não vivemos na Páscoa do Moisés. Nós não precisamos do sacrifício de um animal, nem de aspergir literalmente sangue sobre a nossa casa para dizer: olha, a nossa casa está protegida porque o sangue de um cordeiro, de um cabrito foi aspergido na minha casa. Olha, o meu problema está resolvido porque eu segui a orientação
de algumas pessoas que ainda em nossos dias têm a mentalidade voltada para essas místicas, e começam a ungir os umbrais da casa com óleo, com isso, com aquilo, achando que essas coisas vão produzir alguma coisa. Nada, porque não foi com coisas corruptíveis, como prata nem ouro, que nós somos resgatados da nossa maneira sem sentido de viver, mas fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Não foi por nada aqui que seja perecível desse mundo, nem prata, nem ouro, nem coisa semelhante, mas pelo sangue precioso de Jesus, de modo que nós não fomos cobertos pela folha da figueira, não fomos cobertos pelo sangue do animal, como na Páscoa de Moisés, mas nós fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus, da Páscoa de Jesus. Quanto a esse cordeiro que João diz, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi quanto a esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que nós fomos resgatados. E para quê? Para nós entendermos uma coisa. Aquela sexta-feira, quando tudo estava preparado para as autoridades se apropriarem de Jesus e levarem ao sinédrio e depois à cruz. E quando Jesus estava ali junto com mais 2 outros homens a serem crucificados, uma à sua direita e outra à sua esquerda, quando todo o plano daquelas autoridades estava se desencadeando muito bem, se desenvolvendo, e eles estavam na mente deles e por influência maligna dizendo: estamos resolvendo o problema, ele estava equivocado, porque depois, quando foi entardecendo, que Jesus declarou: está pago, está consumado, está consumado, está tudo pago, toda a dívida. O corpo de Jesus foi perdido e levado para aquele sepulcro, antes de chegar à tarde, porque foi na sexta-feira, que nós chamamos de sexta-feira santa. Logo viria o sábado, Shabá, onde nenhum judeu nada faria, nada pegaria, nada o executaria, realizaria. Estava lá, no sepulcro, acontecendo algo extraordinário, que o mundo físico não tinha capacidade de entender. O mundo dos homens, o mundo da resolução pela figueira, o mundo das tentativas pelos atos de esforços humanos, as correrias, as filosofias, as ideologias humanas não têm competência para entender. Estava acontecendo lá naquele sepulcro, quando de repente no domingo, de madrugada, quando Maria Madalena vai àquele sepulcro e vê a pedra removida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Roma colocou aquela pedra e Jesus estava lá dentro, na mentalidade deles, eles selaram ali, dizendo aqui: problema resolvido. Esse homem chamado Jesus, que intitulado como rei dos judeus, não vai mais prejudicar a nossa cidade, o nosso plano, o nosso sistema, o nosso esquema. As autoridades religiosas chegaram a admitir isso. Se não em palavra, mas em comportamento, ele não vai atrapalhar o nosso esquema, porque a religião tinha o seu esquema, e Roma sela aquele sepulcro com uma pedra. Quando Maria Madalena vai direcionando para aquele sepulcro de madrugada, e elas vão preocupadas, as mulheres vão preocupadas, como se daria a remoção daquela pedra. E elas se deparam com uma pedra removida. Deus, Ele remove, Ele arrebenta o lacre romano da tentativa de anular a obra de Deus, a obra salvífica, a obra de Jesus Cristo. Deus estava rompendo o lacre de toda tentativa de homens de atrapalhar, de interromper o projeto de restauração, de reconciliação do homem com Ele.
toda tentativa de interferir na proposta de uma nova vida, de uma nova criação. Deus estava rompendo aquele lacre, porque naquele domingo, quando Maria entra procurando o corpo de Jesus, ela não encontra ali, e bate o desespero. De repente, ela se depara com o seu mestre, o Rabi, e ela entende, e hoje nós também, que tragada foi a morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte, pela morte, mas sobretudo pela ressurreição de Jesus. Quando Jesus, naquele terceiro dia, ele ressuscita, ele arrebenta com toda tentativa, com todo esquema no mundo espiritual de interferência, porque agora não seria pela cobertura da folha da figueira, não seria pelo sacrifício de um animal, de um cordeiro animal, mas seria pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que tira, que remove o pecado do mundo, de todo o mundo, e que se reconcilia com Ele mesmo, através do sangue, o sangue do seu Filho. É Ele que paga toda a conta, é Ele que anula todo o pecado, é Ele que propõe uma nova vida em Cristo, é Ele que demonstra que, a partir dEle, nós temos agora, ainda em partes, porque Deus plantou a eternidade no coração do homem, e nós não conhecemos ainda como ela é, nós não temos ainda a dimensão dessa eternidade, mas nós sentimos pelo Espírito dentro de nós, esse desejo, esse anseio, e essa certeza de que um dia, tudo isso vai acabar, esse choro, essa dor, esse sofrimento vai chegar ao fim. Por quê? Porque a palavra de ordem é vitória. A ressurreição de Jesus naquele Calvário propõe vitória sobre a morte. Onde está a morte? Porque Jesus, o Filho de Deus, morreu, mas não ficou preso ao sepulcro. Quantas pessoas morreram? Lázaro, e ressuscitou depois de 4 dias, mas voltou a morrer. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas voltou a morrer. Eutico morreu, ressuscitou, mas voltou a morrer. Dorcas e tantos outros. Mas Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo. Ele vive, Ele vive. Por isso nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, diga, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor porque Ele vive, porque Ele está vivo, e a palavra de ordem hoje é vitória, vitória, porque pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, Ele nos deu vitória. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, que propõe vida para todos nós. A Páscoa de Jesus, celebrada por todos nós há mais de 2000 anos. Chegamos aqui nesse domingo, dia 12 de abril, tendo sido renovado porque passou um ano, e todas as vezes, todos os anos nessa data, trazemos à memória que Ele vive. E Ele fez questão de mencionar isso na ceia, quando Ele disse, esse é o meu corpo, é nova aliança,
fazes isso todas as vezes em memória de mim. Por isso, todos os dias, em todo o tempo, nós acordamos ou antes de deitarmos, trazemos a memória. Como disse Jó, eu bem sei que o meu Redentor vive. O nosso Deus, Ele vive. Ele não é de gesso, nem de barro, nem de madeira, nem de prata, nem de ouro. Ele vive. E porque Ele vive, Ele propõe na nossa alma e no nosso coração alívios circunstanciais. Porque o dia passa, outro dia vem, e de repente a nossa fragilidade se depara com crises da nossa existência, dores e lamentos. Mas mesmo quando vem as dores e os lamentos, vem a nossa memória que Jesus naquela cruz, Jesus naquele sepulcro e depois fora dele, traz para nós a esperança de que um dia tudo isso vai acabar. É quando nós seremos levados e nos encontraremos com Ele, para nunca mais nos afastarmos e com eles estarmos eternamente. Nessa noite você, diante da circunstância da sua vida, ainda chora, ainda sofre, como eu e todo ser humano. Mas vai chegar o dia que tudo isso terá fim. Sabe por quê? Porque o primogênito de toda criatura se ressuscitou e está vivo. O Filho de Deus, o unigênito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio para escrever uma nova história, para anular toda maldição, para nos propor uma vida nova. E Ele está aqui, Ele está aí com você, Ele está em todos os lugares. Eu quero convidar você para nós orarmos nessa noite, levarmos a eles os nossos pensamentos, as nossas dores. Como disse Pedro, o apóstolo, lançai sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Páscoa de Jesus, a Páscoa de Moisés, a Páscoa de Adão, mas sobretudo o sacrifício de Jesus naquela cruz, morte e ressurreição, nos faz olhar para a vida e dizer: eu sei que tudo isso um dia resultará na eternidade. Amém? Você crê assim? Então creia, porque eu creio. Eu quero orar com você. Aí onde você está, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, porque Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nessa noite tão especial de celebração da Páscoa do Senhor, o teu Filho Jesus, que há 2000 anos atrás foi até as últimas consequências para transportar toda a humanidade do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, anular toda a maldição, toda a culpa, toda a condenação, e nos propor uma vida nova, uma nova vida pelo Filho. Eu quero nesse momento interceder por todas as pessoas que acompanham e aquelas que virão a ouvir essa mensagem posteriormente, que em toda a sua tentativa de resolução de conflitos e problemas, como Adão através da folha de figueira, e cada um ser humano na sua tentativa de autopreservação, autorresolução de conflitos, de vida em si, possa entender que um sacrifício perfeito já foi realizado naquela cruz, para nos propor que vivamos não mais com a culpa da condenação, do pecado, da morte, porque está pago, está consumado. Está consumado. Foi esse o brado do Senhor quando a morte pensara que venceria e foi tragada. Então hoje, Deus, em nome de Jesus, aonde qualquer ser humano que, tendo em mente essa possibilidade,
tendo em mente agora esse esclarecimento de que no Senhor nós temos nova vida, temos um novo caminhar. No Senhor nós temos a certeza de que está pago, de que está tudo consumado, de que o Senhor não nos condenou, antes pelo contrário, as tuas palavras foi: Pai, perdoa-lhes, e o Senhor nos perdoou, e o sangue de Jesus naquela cruz nos remiu, e tem nos transformado, tem nos libertado, porque a cada dia temos sido alvo da libertação diária, de todas as nossas crises, de todos os nossos conflitos, de todos os nossos medos, para que possamos viver ainda aqui, nesse mundo, nesse plano terreno, dias alegres, dias felizes, mas tendo em mente que um dia seremos resgatados e receberemos um corpo incorruptível, não mais um corpo de dores, não mais um corpo de sofrimento, mas um corpo semelhante ao teu, para contigo permanecer para a eternidade, e tudo estará sido resolvido definitivamente. Que no nome de Jesus, seja essa consciência, seja esse esclarecimento que cada mente tenha nessa noite, e que cada coração se incline, que cada alma se incline, aqueles que ainda não confessaram, aqueles que ainda não se entregaram, aqueles que ainda não reconheceram o teu sacrifício como perfeito, e que parem de tentar resolver suas crises, seus problemas, suas dores, os seus vazios, com coisas desse mundo, porque não foi com prata nem ouro que o Senhor nos resgatou, ou tem nos resgatado de uma maneira vazia de vida, mas é pelo precioso sangue de Jesus, o teu Filho. E aonde quer que esteja uma pessoa nessa hora, confessando que o Senhor é o seu Deus, é o seu resgatador, que o Cristo de Deus é o seu Salvador, seja alcançada e seja reconciliada, seja abençoada, seja restaurada, tenha o seu prazer no Senhor, tenha o seu coração agora batendo no céu, tenha a sua alegria no Pai, tenha os seus dias diferentes, porque o Senhor faz nova todas as coisas, e eu creio que o Senhor está fazendo nova todas as coisas na vida de tantos, e quero te agradecer por esses feitos, em nome de Jesus. Nessa noite nós celebramos pelo teu ato salvífico naquela cruz, nos resgatando, porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, todo o restante da história estaria anulada. O Senhor nasceu, morreu, mas sobretudo o Senhor ressuscitou, está vivo, e por isso a nossa confiança está posta em Ti, ó Deus, está posta em Ti, ó Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós e nos dar essa certeza e convicção. Eu te agradeço, ó Deus, por Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua noite, te faça saber que o Senhor preparou a Páscoa de Jesus, e é essa que nós celebramos. A Páscoa que nós celebramos é a Páscoa de Jesus, o Filho de Deus. Ela é única e, sobretudo, ela é eficaz para resolver as nossas crises. E a palavra de ordem de Deus para a nossa vida nessa noite, além de declarar que está pago, não existe dívida, está consumado, Ele também diz: celebre a vitória, porque na crucificação, mas sobretudo na ressurreição, a vitória ficou estabelecida. Onde está a morte? A tua vitória. O Senhor já ressuscitou, o Senhor ressuscitou e está vivo, e porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Que Deus abençoe. Uma excelente noite de Páscoa para você, um excelente domingo de Páscoa para você e sua família. Que o Senhor te proponha dias melhores, e de esclarecimento e de entendimento, de que com Jesus é melhor, porque está tudo pago, não tem dívida. Uma ótima noite, Deus abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus, um abraço, um beijo no seu coração.